Boa noite, estamos aqui para mais uma live. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e hoje a gente vai continuar o nosso papo sobre adolescência, né? Sobre o cérebro do adolescente, e hoje a gente vai falar sobre circuitos, né, de gratificação, o que está envolvido, como que a dopamina está envolvido nessa constituição, né, nessa impulsividade dos nossos filhos, dos adolescentes, né? E como que tá aí na sua casa, principalmente para a criança que tá dos 12, os circuitos de gratificação por dopamina, ele vai lá iniciar lá na infância e vai ter seu auge na adolescência. Então eu vou estar falando para vocês hoje um pouquinho desse funcionamento. A intenção dessa fala é que você reconheça, né, que a gente às vezes fala assim, virou adolescente, então os hormônios estão todos enfurecidos e é por causa dos hormônios esse comportamento rebeldio, de impulsividade dos nossos filhos, mas não é somente, tá? É muito mais envolvido com a constituição do cérebro dele, o que está acontecendo ali dentro, do que hormonal. E aqui, né, eu estou seguindo a referência aqui do livro Cérebro da Criança, é uma ótima referência para que você que seja pai, mãe de um adolescente, como também você pode oferecer para o filho adolescente que gosta de conhecer um pouquinho como que ele funciona. Então a fala do livro é feita tanto para profissionais que trabalham com adolescentes, como para pais, como para o próprio adolescente, né? E o bom também é que aprendendo sobre nossa infância, aprendendo sobre nossa adolescência, nós também temos condições de saber, né, sobre o nosso próprio funcionamento. Coisas que a gente não aprendeu lá no passado, que podemos aprender hoje também. Isso é muito importante, né? Não temos tempos. O nosso cérebro, né, a neuroplasticidade, a plasticidade dele é para todo o tempo até a nossa morte. Então não tem, tá velho demais, um cérebro tá velho demais, tá? Ele pode ocorrer mudanças também. Então eu vou falar aqui, né, tem um capítulo aqui do livro que eles vão intitular assim os autores, dopamina, decisões e o impulso por gratificação. O que isso tem a ver com o seu adolescente aí? Se você tem um adolescente em casa, você pode perceber uma mudança no comportamento dele, né, da infância para esse começo de adolescência e principalmente lá no meio da adolescência, 16, 17 anos, a diferença que era quando ele era muito pequeno, principalmente relacionados à impulsividade, ao comportamento, né, sem pensar, a busca do novo, né, ao tédio quando não se está vivendo o novo. E tudo isso é explicado por esse circuito de gratificação. Então a dopamina é um elemento, né, um neurotransmissor ligado a impulso de gratificação. Todas as vezes que a gente tem uma sensação de bem-estar causados por algum comportamento, né, ele aciona esse circuito que dá essa sensação de bem-estar, né, de se sentir bem, e a probabilidade, a gente vai em busca de que esse comportamento continue para gerar essa gratificação. Durante a adolescência, esse circuito está em alta, tá? Então a gente vai ver um aumento dessa liberação de dopamina nesse momento, e essa liberação da dopamina vai acontecer e vai dar possibilidade para alguns comportamentos que eu quero falar com vocês hoje. E isso não é para justificar, tá, gente? Falar assim, mas agora é dos nossos filhos, então a gente não pode fazer nada, vamos deixar só passar essa adolescência. Não. O bom de saber como é o funcionamento dos nossos filhos, do cérebro dos nossos filhos nesse momento, é que nos dá a possibilidade de saber, sim, está acontecendo, não é só quero isso, né? Está acontecendo no cérebro dele dessa maneira, mas nós, enquanto pais, vamos trabalhar
para que a gente possa ensinar como lidar com isso. Por isso que esse é um livro também adequado para o seu filho, para que ele também aprenda, né, mecanismos de como trabalhar com essa liberação. Né? A dopamina ela é liberada, né, em qualquer época, mas nessa adolescência ela está intensamente sendo liberada. E a gente vai ver alguns comportamentos onde ela é mais liberada e por isso os nossos adolescentes vão em busca, né, desses comportamentos. Um primeiro, aqui a gente vai colocar, ó, eu vou ler algumas partes para vocês me acompanharem. Ó, o impulso aumentado do cérebro por gratificação na adolescência manifesta-se na vida dos adolescentes de 3 maneiras. A gente vai estar falando dessas 3 maneiras agora, para a gente falar um pouquinho depois de como lidar, de melhorar isso também na vida deles. Então, é liberado de 3 maneiras. Primeiro é simplesmente pela impulsividade elevada, onde os atos ocorrem sem uma reflexão cuidadosa, né? Eles não conseguem, eles ainda estão em processo de aprender a lidar com de ter uma pausa. Então, quando é pensado, já agem para que em busca da liberação dessa dopamina, desse bem-estar. Então, a gente vai falar realmente, né, que o tempo de adolescência é um tempo de muita impulsividade, onde não há essa parada, essa pausa entre um ato, entre você pensar, entre você sentir e acontecer um ato. Vai começar lá na infância, mas a gente vai vendo na adolescência isso muito frequente. E também o que é bom é que na adolescência é onde vai começar também no cérebro algumas partes dele, estrutura dele, que vai sendo constituída para que a gente consiga fazer essa pausa. É na adolescência que os nossos filhos vão constituindo essa parte, esse elemento, para que eles consigam ter essa parada aí, para que não chegue no ato. Eu sempre falo, as crianças são assim, nós também. Nós sentimos e a gente não pode esquecer que a gente não precisa lutar contra o que sentimos. Os nossos sentimentos acontecem. A gente vê uma imagem, nós assistimos uma reportagem, dá uma sensação de angústia. A gente assiste um filme de terror, dá um medo. A gente assiste um drama, a gente também fica com medo, vai acontecer um assalto, alguma coisa. Nós nos emocionamos em algumas situações, a gente só vê, e isso é sentido por nós. Nós não precisamos lutar contra o que sentimos, né? Mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo que o ato depois desse sentimento é que pode ser mudado. E isso é que acontece com menos frequência nesse período de adolescência. Então a gente vai falar, nossa, parece que nosso filho muda a todo momento, né? Então ele é levado realmente pelos sentimentos, por esses grandes sentimentos, né? Então vai falar assim, eles precisam de mudanças a todo momento para sentir essa gratificação. E quando eles não estão com essa sensação de que eu já agi, já fiz, né? Parece que essa parada gera até um tédio. E realmente isso acontece. Não é só um querer, uma escolha. Isso está acontecendo no cérebro deles porque está muita neurotransmissor, essa dopamina, essa coisa do bem-estar sendo lançado nesse momento da impulsividade. E isso vai fazendo com que eles continuem esse comportamento impulsivo, tá? Tem condições da gente trabalhar, porque é nesse período também que eles vão constituindo uma outra parte que vai fazer essa pausa, mas entenda que esses comportamentos, atividades, coisas que envolvam essa impulsividade vai ser muito mais frequente com seu filho adolescente, né? Parece que fez, já falou, já respondeu, já xingou, já gritou, já jogou fora, já quebrou, muito mais do que você via ali na infância, sem observar realmente a consequência. É muito perigoso, sim, né? Mas isso é natural, é esperado dessa adolescência. É esse tipo de gratificação. Mas também esperado é que eles vão dizer, ó, a boa notícia
é que tais impulsos podem ser interrompidos se certas fibras da camada mais externas do cérebro trabalharem para criar um espaço mental entre o impulso e a ação. É nessa época da adolescência que eles também vão aprendendo a ter essa pausa. Eu vou falar para vocês o que pode ajudar a trabalhar a aprender essa pausa. E quando ela não é aprendida ali na adolescência, a gente vai ver essa impulsividade sendo levada até na vida adulta, né? A gente não consegue às vezes ter essas ferramentas, criar essa camada que é uma criada de uma estrutura, gente. Se a gente for ver, cria uma estrutura nova ali no cérebro, dessa possibilidade dessa camada de não só já agir, ter uma pausa para agir. E você sabe, se você ensina o seu filho, né, quando você sentir que é totalmente aceitável você sentir isso, medo, raiva, angústia, tristeza, felicidade, é super aceitável. Nós precisamos, antes do agir, dar uma pausa para respirar, dar uma pausa para fazer algumas avaliações, e essas avaliações só vão conseguir ser certeiras, né, quando a gente começa a fazer essa prática sempre, tá? E não repreender eles pelos que eles sentem, né? Falar assim, não pode, isso é feio, você não pode sentir isso, pense em outra coisa, né? Não é assim, é validar o sentimento dele, o que ele está passando naquele momento, mas falar para ele que sempre precisa ter uma pausa, para nós também, sempre ter uma pausa entre o que é sentido e o que é feito, porque os nossos sentimentos são passageiros, eles vêm e eles vão. Então, nós precisamos ensinar uma inteligência emocional, ensinar sobre os sentimentos. Eles são questões de segundos, os nossos sentimentos. Então, eles vão passar essa raiva, tende a ser controlada, e não que a situação for resolvida, não que você estava errado, né, nessa situação, mas você precisa dar uma pausa para que essas grandes emoções parem e você não haja só por impulsividade. E nesse momento nós temos sim possibilidades de essas técnicas que parecem tão pequenininhas, isso fazendo com frequência, a visão mental que eu vou ensinar ainda para vocês aqui no final. Quando a gente faz esse trabalho, nós estamos ensinando os nossos filhos a fazer um treino para o cérebro deles, e quando eles estiverem em outras situações até maiores, né, mais velhos, sem a nossa presença, eles vão conseguir dar essa pausa. E aí, esse sistema ele vai sendo interrompido, não vai ser só agir, levei e bati, né? Não vai ser assim, desde que nós possamos estar nesse treino de ensinar para os nossos filhos essa pausa entre esse impulso e entre essa ação que vai acontecer, tá bom? E aí eles vão colocar o segundo circuito de gratificação pela dopamina que acontece também, ó. Uma segunda forma que a dopamina é aumentada e que afeta muitos dos nossos adolescentes a suscetibilidade pelo vício. Nesse período, o circuito, né, de gratificação por dopamina, ela é super elevada, né? Ela está relacionada com os vícios, álcool, drogas, qualquer outra substância que é utilizado para gerar essa gratificação. Então, isso está super relacionado no cérebro de todas as pessoas, não só dos nossos adolescentes, né? Mas na adolescência está mais suscetível a esse encontro, né, com vícios, a encontrar um cigarro, a encontrar uma bebida, a encontrar uma droga, e isso virar um ciclo vicioso por causa desse sistema de dopamina. Tá? Então, beber um pouco gera essa gratificação, gera esse bem-estar muito grande, né? Muita dopamina sendo liberada, e aí o que faz acontecer?
faz acontecer quando o efeito dessa droga sai do corpo dos nossos adolescentes, o álcool, qualquer coisa que eles usem, faz uma queda nessa sensação, né, esse tédio. E aí, mas foi aprendido pelo cérebro que como é que gera essa gratificação? Essa gratificação vem depois do uso dessa substância psicoativa, né, de qualquer outra coisa que gera esse vício. Então eles tendem a voltar a utilizar mais bebida, mais drogas para gerar essa gratificação, né? Se você já foi um jovem, um adolescente, né? Se você está vendo aí pai e mãe, e aparentemente, se você se lembrar, parece que o prazer do uso de um álcool, né, era muito mais elevado talvez do que na nossa vida adulta, né? Mas isso pode virar um ciclo vicioso de gratificação, dessa tentativa de gratificação novamente pelo nosso cérebro, exatamente quando os nossos filhos conhecem esse mundo nesse período, né? Começam a ter contato com uma bebida. Eu falei lá dos comportamentos impulsivos nesse período, porque há essa gratificação e esse ciclo vai virando um ciclo vicioso. A gratificação baixa, né, dessa sensação de bem-estar, eles sabem, o cérebro já sabe onde é que encontra essa gratificação de novo e eles tendem a voltar nesse ciclo. E aí esse ciclo vai virando uma dependência ao longo do período, porque eles só encontram gratificação utilizando isso. Eu já falei em algumas lives anteriores que o circuito de dopamina, né, tanto nas nossas crianças como nos nossos filhos, pode ser acionado também com outros tipos de comportamento. Um deles é a diversão em família. Quando os nossos filhos passam também por muitos períodos de diversão em família, né, desde a infância, o cérebro deles também vai criando esse circuito de gratificação, mas com comportamento positivo, né? Então, também é liberada essa dopamina, eles também sentem bem-estar enquanto estão em família se divertindo, não só brigando, não só fazendo dever de casa, não só fazendo atividades em casa. E aí, eles tendem a querer, né, mesmo na adolescência, passar esses períodos em família, porque isso também virou uma dependência do cérebro deles, fazer esse tempo em família, que era uma coisa muito boa. Então, para que a gente possa também afastar os nossos filhos de uma gratificação com algo negativo, né, que pode gerar prejuízos depois, nós precisamos aumentar os comportamentos gratificantes, que são comportamentos saudáveis em família, tá? Um outro ponto também que o livro traz para ser lembrado é que nessa época da adolescência eles também encontram gratificação com alimentos muito calóricos. Alimentos hipercalóricos também gera essa sensação, liberação de dopamina, essa gratificação, e eles tendem nesse período, parece que é muito viciante, né? O consumo de lanches, muito açúcar, muito sal, sódio, tudo isso é algo que vai fazendo, parece que é muito mais interessante nesse período do que era quando eles eram anteriormente. Eu tenho pacientes adolescentes, né, que as mães relatam, ele não come comida de verdade, né, que a gente brinca, arroz, feijão, uma carne, uma salada. Ele só vive comendo pão, lanche, e é só isso que ele quer, é só isso que gera uma gratificação, que gera uma vontade nele, né? Então, isso realmente está acontecendo, e por isso que a gente tem visto que às vezes a gente consegue controlar a alimentação da criança, mas aí chega na adolescência, a gente chega com muitas dificuldades se a gente não controlou lá, principalmente na infância, se a gente gerou essa gratificação lá com açúcar e com alimentos hipercalóricos, eles vão aumentar esse comportamento na adolescência, gerando obesidade, né? Aqui vai colocar os estudos dos Estados Unidos, né? Tem trazido o quanto que tem aumentado a obesidade nos adolescentes por causa dessa sensação de prazer muito aumentada, né? Essa liberação de dopamina quando come-se algo mais calórico ou com mais açúcar. Isso é previsível acontecer, por isso o nosso cuidado de também, desde muito pequenos,
conscientizar e trazer para o nosso cérebro, para o cérebro das nossas crianças, que há gratificação com outros alimentos. Né? Há também uma sensação de bem-estar com outros alimentos, mas isso é um comportamento aprendido. Né? Isso vai gerando uma gratificação, principalmente a alimentação nessa adolescência, essa alimentação hipercalórica, que vai trazer lá para a vida adulta nós tentarmos controlar a nossa ansiedade, controlar a nossa tristeza, nos alimentando com alimentos hipercalóricos, né? Como se nos trouxesse essa sensação de bem-estar, e realmente traz. Mas não estamos trabalhando com o que nos causou ansiedade e estamos tendo um problema maior depois, que pode ser o aumento de peso, pode ser uma diabetes, pode ser qualquer outros problemas relacionados com esse físico. Terceiro ponto que eu falei para vocês, o primeiro ponto é realmente essa gratificação pela impulsividade. O segundo, a gente vai ver essa liberação de dopamina também relacionados a esse comportamento de vícios. E terceiro, nessa adolescência, o terceiro tipo de comportamento moldado pelos impulsos elevados de gratificação do cérebro do adolescente é algo que chamamos de hiperracionalidade. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas tenho certeza que se você tem um adolescente aí na sua casa, você vai observar isso. Parece que o adolescente, quando a gente tenta trazer alguma explicação, algum argumento para eles, nada encaixa no que é trazido, parece que nada é entendido, porque eles não conseguem observar o contexto. A gente vai falar assim, mas ele só vê o lado dele, Maria. Ele só sabe, ele só consegue ver os pontos positivos. Eu consigo falar para ele que aquele lugar que ele estava era escuro, era perigoso, tinha outras pessoas envolvidas. Eu consigo falar para ele que aquele não era horário, ou que aquilo que ele está se alimentando não era bom por causa disso. De várias formas eu tento trazer para ele argumentos negativos para justificar o que ele está fazendo, mas ele não consegue observar. E no cérebro do nosso filho nesse período está acontecendo isso. Né? Não é uma impulsividade para fazer aquele comportamento, não é um comportamento viciante, mas eles tendem a racionalizar alguns acontecimentos observando só os pontos positivos e minimizando o que é negativo ou o que é risco nesse momento. Isso é muito natural da adolescência. Se você tem adolescente aí, você pode ter vários exemplos desses acontecimentos, né? Que coloca assim, que os prós superam em muitos contras e o risco simplesmente parece valer a pena. Né? A gente fala do uso das drogas, fala do uso do álcool, fala que você não pode saltar daquele lugar porque tem um risco muito maior do que o positivo, mas a gratificação, a racionalização e o planejamento deles é relacionado minimizando tudo isso. Eu vejo o ponto positivo que me gera essa liberação de dopamina. Então, todas as outras coisas que podem até me levar à morte não é observada nesse momento. E eles vão ter super justificativas, eles vão procurar estudos, vão procurar qualquer outra coisa que justifique esse ponto positivo que aconteceu, que eles observaram nesse momento. Então, a gente não precisa ficar lutando contra isso. Tá? De ficar tentando trazer quais são os pontos negativos, né? Mas esse é um momento de muito cuidado, principalmente com o grupo que vai trazer essa referência do que é positivo para os nossos filhos nesse momento, porque isso está realmente acontecendo, né? Aqui, deixa eu ver aqui uma parte que eles colocaram. Os adolescentes podem ser racionais demais e precisam incorporar a inserção não racional dos seus pressentimentos e sensações profundas, sentimentos que os capacitem a concentrar-se nos valores positivos opostos à gratificação mítica. O que vai falar aqui?
nesse momento, o que nós podemos ajudar os nossos filhos, ensinar eles nesses momentos, é eles começarem a potencializar as sensações e percepções, que é muito perdido, muito difícil, às vezes, eles trabalharem na adolescência. Eles estão só racionalizando tudo, né? E eles fogem, né, dessa percepção, dessa observação do que é sentido, né? Eu posso achar que tem pontos positivos, mas alguma coisa, enquanto adultos a gente vai falar, alguma coisa me pareceu estranha, a sensação daquele lugar foi estranho, a fisionomia daquelas pessoas não me pareceu bem, alguma coisa me dá a percepção que não é um bom lugar, tá? Isso é muito difícil a gente ver nos adolescentes, né? Lidar com essa sensação, com essas sensibilidades, mas é uma prática. E agora eu vou trazer para vocês, né? O que os autores trazem aqui. Então, como é que a gente pode ajudar os nossos filhos a trabalhar com esses 3 pontos de gratificação, né? Um adolescente que está aí na sua casa, que vai ter essa impulsividade, que vai estar, né, propenso a um comportamento de vício e que também vai ter essa hiperracionalidade. O que a gente pode trabalhar para que eles se concentrem em outros lados, em outras partes do cérebro deles? Como que eles vão aprender a fazer essa pausa? Como que eles conseguem observar esse ambiente? Como que eles conseguem observar a si mesmo, o que eles estão sentindo? E aqui os autores do livro, eles trazem para a gente ensinar um termo que se chama visão mental. Deixa eu pegar aqui para vocês. Muitas coisas tem no livro, mas eles vão colocar aqui que a gente precisa ensinar o poder da visão mental. A visão mental é uma ferramenta, né, que a gente utiliza sabendo da plasticidade do nosso cérebro, que ele pode mudar de acordo com o que a gente foca e dá atenção. Nós vamos ensinar para os nossos filhos isso. O que ele tem focado hoje, as imagens, as sensações, o que passa pela cabeça dele, faz diferença no cérebro dele. Então, se a gente quer mudar tudo isso que é característica da adolescência, ele vai passar. Mas que a gente precisa preparar para outra fase, para essa fase adulta, e essa preparação já vem lá de criança, mas se você está aí com um adolescente, você pode começar a fazer com ele isso agora, de ensinar para ele esse poder. A visão mental, aqui eles vão colocar vários exemplos de visão mental, várias técnicas de visão mental, que a gente ensina para eles isso, onde eles colocam foco, onde o pensamento deles vão, né, é onde eles vão construir uma estrutura nova ali para o cérebro. Então isso é totalmente possível, eles não vão ser dominados pelos impulsos, eles não vão ser dominados pelos hormônios, eles não vão ser dominados pela essa racionalização que eles estão fazendo agora. Eles podem sim ter poder sobre as ações, né? Não é só, além deles terem a responsabilidade, eles podem dominar essas ações. Então, alguns exemplos aqui que eles vão colocar de visão mental, eles vão colocar acho que 6, eu vou trazer para vocês alguns, para que vocês possam praticar, tanto adultos como no adolescente. Só que se você começar a ensinar para o seu filho, enquanto adolescente, isso, com certeza ele vai chegar numa vida adulta conseguindo ter mais controle sobre os próprios comportamentos, sobre o que é sentido, sobre o que é pensado, tá? A primeira coisa, ele vai colocar aqui, ó, exercício de visão mental A, perceber e filtrar a mente. Você pode sempre trazer algumas perguntas para o seu filho, ter alguns momentos para fazer esse tipo de pergunta. Ó, o que estou sentindo agora no meu corpo? Que imagens parecem na minha mente? Que sentimentos estão dentro de mim? Essas são 3 perguntas que eles trazem, né? Aconteceu alguma situação, isso não precisa ter acontecido algo, isso é um exercício para que a gente faça. Vocês estão de boa em casa,
conversando alguma coisa, está num momento tranquilo. Sabe quando parece que não tem papo, não tem nada para fazer, você está vendo o celular, parece que nada tá interessante? Esse é o momento, né, de falar para o seu filho: filho, para um pouquinho agora, vamos pensar em algumas coisas. Eu quero te ensinar alguns exercícios para que você se conheça por dentro. Não é só perguntarmos para os nossos filhos o que ele fez hoje, né? E aí ele vai falar assim, a mesma coisa. O que eu fiz ontem, a mesma coisa que eu fiz ontem. É fazer eles começarem a ter uma visão mental do que está passando por dentro deles também. Então, como que você está sentindo o seu corpo agora? Você está com alguma dor? Você está com algum sentimento de aperto na barriga, né? Você está sentindo o seu corpo relaxado? Você está tenso? Que imagens aparecem agora na sua mente? Feche os olhos e veja que imagens aparecem, que lembranças vêm aí, né? O que aconteceu durante o seu dia, ou o que está preso aí, que imagens na hora que você fechou os olhos, que você parou um pouquinho, que imagens repetidas estão acontecendo novamente, que sentimentos estão dentro de você quando vem essas imagens. Gente, parece coisas muito simples, mas a prática disso é muito poderosa. Coisas simples de se fazer, né? De sentar um pouquinho você, fazer isso, parar um tempinho de pausa e conhecer o que está acontecendo aí dentro. Eu trabalho aqui muito, né, dessa inteligência emocional, de ensinar os nossos filhos a nomear, a saber o que são os sentimentos. E eu falo assim que, enquanto adultos, às vezes a gente chega para os atendimentos e fala assim, alguma coisa estranha aconteceu, mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eu senti, né? E tudo isso acontece por não termos essa prática de saber. Você ficou com raiva naquele momento, o que apareceu na sua imagem? Apareceu a nossa briga de ontem? Apareceu a discussão com o seu colega? O que apareceu? O que te gerou de sentimento nesse momento? Te gerou um bem-estar, te gerou alegria, te gerou dor, te gerou preocupação, angústia, raiva, frustração, tristeza, medo, dor. Isso precisa ser trabalhado também com os nossos adolescentes. Isso é uma prática, né? Tem um outro exercício que eles colocam aqui, ó. Exercício de visão mental D. Visão mental iluminada. Você pode fazer o seu filho lembrar de alguns momentos de bem-estar, de coisas boas que ele fez, de lugares legais que ele foi, de coisas legais que ele fez. E ele fazer a lembrança dessa situação e depois você perguntar para ele como é que ele se sentiu naquele momento. Isso é uma prática muito boa, porque nos momentos que ele estiver mais caótico, mais triste, é esse exercício que você vai estar fazendo com ele. Quando você não se sentir bem, né, você pode mudar o foco do seu pensamento, você pode sim ter poder sobre o que você está pensando e gerar para o seu cérebro e gerar para o seu corpo a liberação de neurotransmissores também do bem-estar relacionados com isso, mesmo que isso não esteja acontecendo. Você está iluminando uma parte que você já viveu, de uma memória boa que você já viveu, e trazendo ela para a sua realidade hoje. Isso não é mentira, gente, isso não é minimizar o meu sentimento. Isso não é distração, isso é um exercício que podemos ensinar para os nossos filhos e nós podemos fazer para lidarmos com momentos que parece que está tudo perdido, que as sensações estão difíceis, angustiantes, tristes, e que aí a gente se recorda, a gente ilumina essa parte do nosso cérebro que viveu isso, para que a gente possa retomar esse bem-estar e depois lidar, que a nossa realidade não mudou, tá? Mas você vai lidar com essa realidade agora, ensinar para o seu filho lidar com essa realidade agora, de uma maneira que o seu cérebro esteja pensante. Ele vai conseguir estar com esse bem-estar, estar menos tenso, mais relaxado, para que ele possa pensar agora que um dia ele pode voltar naquilo
e um dia não estava bom, mas no outro dia também melhorou, e como é que agora ele vai resolver o problema. Pensar em resolução de problemas menos reativo é o melhor que a gente pode oferecer de ensino para os nossos filhos e para nós. Né? Resolver problemas reativamente, estando com o cérebro reativo. E o que é o cérebro reativo? É esse cérebro intenso de emoções, ó, é o cérebro do lado direito, que está intenso, né? Que está com as grandes emoções e ele não consegue passar para o cérebro do lado direito poder pensar, planejar. Então, quando a gente faz essa visão mental, esse exercício de visão mental, a gente está fazendo aquela pausa, tentando trazer um relaxamento. Às vezes vai acontecer, a gente consegue fazer isso com as crianças muito pequenas já, quando eles vão, por exemplo, tomar vacina, né? Então, assim, eles estão super angustiados, ansiosos, e aí a gente fazer assim, mas lembra de um lugar que você estava bem, que você estava seguro, que você estava tranquilo. Faz esse exercício, esse lugar não vai estar aqui, mas vai te gerar um bem-estar, e você sabe que você já tomou a vacina uma vez, que vai doer um pouquinho, a gente não precisa mentir, mas depois você vai se sentir aliviado novamente, tá? Nesse momento também, eu vou só trazer mais um para vocês. Eles falam exercício mental C, que vai trabalhar a empatia. A empatia é fazer um exercício com os nossos filhos, deles não só verem internamente, mas eles também pensarem o interno, o interior do outro, tá? Então tem várias situações que você pode colocar. Se você está assistindo alguma coisa com ele, alguma reportagem, ou se passou alguma situação na escola, ele falou de alguém, ele te trouxe fala de algum amigo, ele te trouxe... Normalmente os adolescentes falam, né? Meu amigo tá assim, tá assado, aconteceu isso. Esse é um bom momento para que você faça um exercício desse com ele. Dele observar, filho, o que você acha, como é que ele está se sentindo, como é que ele está naquela casa, como que os pais dele estão se sentindo, não só como os amigos estão se sentindo, mas como que os pais estão se sentindo, o que eles estavam pensando, qual foi o comportamento, o que gerou isso, para que a gente comece a observar também o que acontece no outro, tá? Para que a gente vá praticando nos nossos filhos essa possibilidade de não só sentir o que o outro sente, tá? Mas que a gente faça esse exercício de pensar no que o outro está sentindo, sem precisar causar uma fusão com o outro, que a gente saiba o que eles estão sentindo, mas há um distanciamento para que a gente não se funda com o outro e não haja possibilidade de ajuda, porque os adolescentes é muito frequente, né? O meu amigo está sofrendo e eu sinto a mesma dor que ele. E eu sempre falo para os adolescentes, se você sente a mesma dor que ele, você não vai conseguir ajudá-lo. Você pensa como ele está se sentindo, você pensa sobre a dor dele, sim. Isso te gera até um pouco dessa sensação, mas para que você possa ajudá-lo, isso vai ter que ficar um pouco separado. Mas esse exercício é muito poderoso, porque a gente precisa sim pensar o que o outro pensaria, qual é o contexto dele, o que aconteceu naquela situação. Ele consegue ver a afeição do outro, de saber o que o outro está sentindo também, e não ficar só preso no seu sentimento e não ver, né? A afeição diz muito sobre os nossos sentimentos, e se eles estão desconectados, a gente precisa fazer essa conexão. Não dá pra gente chegar bravo em todos os lugares, e aí a pessoa fala assim, mas você tá brava? Aí você fala assim, não tô brava. Então isso precisa ser mudado, porque essa sua afeição é de bravo. Se você quer passar outra comunicação, você precisa aprender que isso aqui é muito poderoso, né? O que você pode mudar. Mas esses são exercícios, né? Falei 3 exercícios. Eu vou colocar alguns conteúdos durante a semana, trazendo para vocês com mais detalhes esses exercícios, mas são poderosos para que a gente trabalhe com aquelas gratificações que podem levar os nossos filhos
a um comportamento de vício, um comportamento só impulsivo, um comportamento só de hiperracionalização, e que eles não consigam entender o contexto, não consigam entender o outro, que eles ficam só nos próprios pontos positivos ou no que é bom para eles naquele momento. Isso é esperado, esse é o cérebro do seu adolescente, se você está com um adolescente aí, mas há possibilidades de mudança, tá bom? Isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu vou, tenho outro tempo para trazer outros conteúdos, outras formas, então me acompanhe, tá bom? E nessa semana, na quarta-feira, eu tenho um tempo só para tirar dúvidas, e na quinta-feira, especialmente essa semana, eu vou estar fazendo uma live para falar sobre o poder de alguns alimentos nos sentimentos dos nossos filhos. Daí eu vou ser convidada de uma coach do bem-estar, então eu vou estar lá para comunicar também para os pais o que a gente pode estar tendo como observação. As nossas escolhas vão ser responsáveis por alguns hábitos, por alguns comportamentos, por esse circuito de gratificação, o que está causando gratificação para os nossos filhos hoje, e isso é uma série de comportamentos que foram aprendidos. E se foram aprendidos, o que é bom é que a gente pode aprender coisas novas, tá bom? Então, uma boa semana para vocês, uma boa semana aí de trabalho, mas sempre com esse tempo. Tira um tempinho para esses exercícios, você tirar um tempinho para esses exercícios e praticar esses exercícios com os seus adolescentes também. Tá bom, gente? Boa noite. Beijos e até quarta-feira. A gente se vê aqui na live também.